Muito bem, você que está aqui nos assistindo no canal Missões na Europa, eu sou o missionário Cleiton Carvalho e hoje eu converso com Oleg Kurtinov. Ele está falando conosco diretamente da Ucrânia e nós vamos falar um pouco sobre missões na Europa, especialmente no leste europeu. Muito bem, seja bem-vindo, Oleg, ao canal Missões na Europa. Quero te dar as boas-vindas em nome de todo o grupo Missões na Europa e espero que essa nossa entrevista seja muito enriquecedora para as pessoas que estão nos assistindo e com certeza você fique sabendo, Oleg, que pessoas que são vocacionadas geograficamente também por Deus para estar servindo no leste europeu vão ser muito ajudadas com as suas informações que você vai trazer para a gente do leste europeu, especificamente da Ucrânia. Então, eu quero pedir, Oleg, como é um homem que a gente está entrevistando, não tem problema perguntar a idade. Não sei se também aí é assim, Oleg, a gente não costuma perguntar a idade das mulheres, né? Elas se ofendem. Mas eu gostaria que você falasse o seu nome na sua língua, falasse a sua idade e a cidade que você está. Seu nome, sua idade e qual é a sua cidade. Meu nome, primeiro nome em russo, Oleg. Oleg, em português, se escreve como Oleg. E as pessoas falam Oleg, Oleg. Mas no meu idioma, Oleg. E sobrenome, no meu idioma é Kurtinov, Kurtinov. E no seu idioma, é Kurtinov. E geralmente, essa terminação de letra O e V, vocês trocam por O e dois F. Mas aqui se escreve OF, Kurtinov. Mas nós falamos Kurtinov, Kurtinov. Tá, eu tenho 28 anos, 28 anos e minha cidadania é ucraniana, mas nacionalidade é russa. Muito bem, olha. E qual o nome da cidade que você está? O nome da minha cidade é parecido com outra cidade famosa, é Constantinopla, que fica na Turquia, mas a minha cidade se chama Konstantinovka. Konstantinovka é uma cidade pequena, que tem apenas 74 mil habitantes. Nós ficamos bem no leste da Ucrânia, perto com a cidade de Kharkovia. Kharkovia é a primeira capital da Ucrânia, quem sabe, fica perto, né? mais para o norte. E tem uma cidade bem famosa que se chama Donetsk, por causa de minas de carvão e futebol clube Shakhtar, onde jogam muitos brasileiros. Talvez pode saber que na distância de 60 quilômetros. E recentemente, uns 4 anos atrás, aconteceram os conflitos militares e por causa disso você também já ouviu algo sobre a nossa região de Donetsk Oblast. Nós falamos Donetsk Oblast, região de Donbass. Muito bem. Muito bem, olha. E por que você fala português, né? As pessoas que estão nos assistindo, primeiramente, devem ter essa dúvida. Mas, porque o Oleg, para você que não sabe, ele, como falou aí anteriormente, ele é de nacionalidade russa, mas de cidadania ucraniana. E fala português. Não é o seu idioma, obviamente, mas por que você resolveu aprender o português? Por que você fala português, Oleg? Foi muito interessante para mim aprender a língua portuguesa por vários motivos. Primeiro, quando eu tinha 16 anos, mais ou menos, nossa igreja começaram a visitar os missionários do Brasil, na minha cidade aqui. Eles moravam em Donetsk e como a minha cidade é interior de Donetsk, eles visitaram as cidades pequenas como nossa. E num dia, eles chegaram, um grupo de missionários, eu tenho fotos com eles até, eu guardei. E neste dia, eles me presentearam uma Bíblia em português. E eu comecei a ler essa Bíblia, não sabendo as regras, mas comparando com tradução na língua russa. Por exemplo, eu escolhi capítulo 1 de livro de Atos, em russo e em português. E começava lendo, porque naquela época foi difícil comprar algo em português aqui, ninguém falava. Foi difícil até comprar algo em espanhol, porque naquela época não era tão desenvolvido, era 12 anos atrás, já passou 12 anos. E me interessei no idioma e especificamente Brasil, porque eles falaram
sobre o Brasil. Eles falaram como funcionam lá as coisas. Depois apareceu a internet, apareceram os sites onde você poderia aprender o idioma. Live Mocha, hoje em dia ele é bem diferente, mas naquela época o Live Mocha foi um site seguinte, você poderia fazer curso gratuito na internet, escrevendo os exercícios, e os nativos, eles corrigiam os seus textos, e depois você poderia fazer um bate-papo com ele, convidar para uma conversa. E assim eu conheci outros brasileiros, eles me adicionaram no Skype, comecei a falar com eles, e assim sozinho eu aprendi, sem professor. Muito bem, Oleg. Eu gostaria então de a gente começar a nossa conversa propriamente dita sobre missões no leste europeu, já dizendo para você o seguinte: eu sou do Rio de Janeiro, né? Hoje estou também na Europa, mas eu sou natural do Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, a denominação em que eu fazia parte, ela durante muitos anos orou especificamente pelo leste europeu, pela obra de Deus, pelo avanço da obra de Deus no leste europeu. Então você, com certeza, também é fruto dessas orações, e para esses irmãos que com certeza vão assistir esse nosso vídeo, também é uma resposta de Deus, né? De ver um servo de Deus no leste europeu. Por que que eu quero falar sobre isso? Eu quero falar porque o leste europeu, a gente sabe que vivia dentro a União Soviética, o comunismo, né? E não se podia pregar o evangelho. Então era um país fechado. Hoje a gente tem muitos livros do irmão André, não sei se você conhece, que é da Missão Portas Abertas. Se não conhece, deve conhecer rápido. Ele tem um livro mais famoso dele, chama-se O Contrabandista de Deus. Não sei se você entende o que é o contrabando. Tráfico. Claro, entendo. Nós temos essa palavra também. Também é. Mas ele chama o Contrabandista de Deus porque ele levava Bíblias para a União Soviética, o que era extremamente proibido. Mas ele teve esse chamado de Deus e fazia isso. Então, eu quero que você conte um pouco para quem está nos assistindo, Oleg, como é que foi a sua conversão, se você já nasceu num lar cristão, e como foi todo esse processo. Eu gostaria que você falasse um pouco da história do seu país e como foi a entrada do evangelho. E depois também queria que você falasse sobre esses missionários. Aliás, isso eu já queria que você respondesse. Esses missionários brasileiros, eles falavam a sua língua, o seu idioma? Um falava, os outros quatro não. Mas Falavam um inglês? falava, Não. ele falava russo. Falava russo assim, com muito sotaque, mas ele já teve experiência em torno de 13 anos morando na Ucrânia naquele momento. Ele falava. Certo. E E vocês eu aí lembro. falam russo? A sua língua oficial qual é? A nossa língua oficial é ucraniana hoje em dia. Todos os documentos estão escritos em ucraniano, mas as pessoas entendem russo também. E na minha região, porque Ucrânia ocidental e oriental, leste e oeste, as partes bem diferentes. E existe um rio de Dnieper, o rio Dnieper, que divide a Ucrânia nos dois pedaços. E no oeste fala mais ucraniano, aqui, oeste, fala mais russo, porque a influência da Rússia fica mais do que da Europa, né? Certo. E história, Eu estou mostrando aqui no mapa. Você está vendo aí o dá mapa? para sim, dá para ver. Este rio, sim, grande, se chama Dnieper. Ele divide a Ucrânia em duas partes. Muito bem. Uhum. Lá em cima a gente dá para ver Kiev, Sim, Kiev fica na beira do rio. na beira do rio, né? Pronto. Sim. Então, muito bem, Oleg. Vamos lá. Vamos falar um pouco então da história da passagem do comunismo para a abertura da entrada do evangelho e como é que você se converteu, a sua família. Fique à vontade para falar. Sim. Sabe, na Ucrânia, nesse território da Ucrânia, o evangelho chegou bem cedo. Tem algumas lendas sobre apóstolo André, que chegou até Kiev, naquela época, irmão do Pedro. Ele foi crucificado de cabeça para baixo em Kiev. E ele pregou lá, e ele profetizou, tem uma profecia guardada dele, que nessa cidade vão aparecer
muitas igrejas que tem hoje em dia. Quem vai visitar aqui, ele vai ver muitas igrejas lá, ortodoxas, a maioria são ortodoxas. E lá tem monumento do apóstolo André, que ele faleceu lá, ele foi morto. E o evangelho chegou já no primeiro século, mas oficialmente não. Oficialmente, um dos reis da Rússia Ivana, ele fez o quê? Ele se batizou no ano 988. Ainda o Brasil não existiu, não existiram muitos países, não foram descobertos. Mas aqui já pessoas tinham algum conhecimento do Evangelho. E a partir do ano 988 começou a história do cristianismo aqui. Aqui prevalece a Igreja Ortodoxa. Na Europa Central, onde vocês moram, França, Alemanha, lá tem mais catolicismo. E o Martin Luther, ele começou a lutar contra esse sistema do catolicismo. Vocês sabem bem o que aconteceu lá, é uma reformação, né? Mas aqui não aconteceu nada entre os protestantes e ortodoxos, porque os ortodoxos não tinham essas doutrinas falsas contra o que estava lutando o Martin Luther. E até os ortodoxos falam, se o Martin Luther estava morando aqui, ele era o nosso irmão, nunca aconteceria nada. Mas como o protestantismo chegou aqui, aos poucos, pouco a pouco, começando com Pedro I, que estava morando na Rússia, em São Petersburgo, ele começou a visitar a Holanda, a cidade de Amsterdã, para aprender como construir os barcos, navios, para receber essa experiência e depois deixar esse conhecimento lá na Rússia, como construir, fazer as coisas bem. Ele convidava as pessoas da Europa, e essas pessoas da Europa, eles construíram as pequenas igrejas protestantes lá, começando do século XVI, XVII, já pouco a pouco, mas nunca tinha tal poder como na Europa, o protestantismo aqui, o evangelismo. Eu não posso falar muito para gastar seu tempo, porque é muita informação, mas voltando à União, chegou o momento quando aconteceu uma revolução vermelha na Rússia, 1917, 100 anos atrás, praticamente. E quando chegou este poder bolchevique, eles fizeram comunismo e um dos pontos importantes para eles foi destruir a religião, porque Deus não existe, nós estamos construindo o nosso reino e nós não precisamos da ajuda de Deus, porque tudo está nas nossas mãos. E toda a doutrina sobre Deus pode destruir o comunismo. Eles prenderam, deixaram presos muitos sacerdotes da igreja ortodoxa. Tem muitas pessoas das igrejas evangélicas que já existiram, os batistas. Aqui aconteceu como? Primeiro existiam batistas. Dos batistas já saíram um grupo de pessoas que começaram a falar nas línguas repartidas, orando nas línguas, como está escrito na Bíblia. Eles acreditaram neste dom, e os batistas não entenderam assim. Eles entenderam que se você ora nas línguas, você tem que outra pessoa interpretar o que você está orando, porque nós não entendemos essas línguas. E eles brigaram e começou nova onda dos pentecostais, eles se falam. Mas eles saíram das batistas aqui, eles se dividiram. Mas isso, a igreja dos Estados Unidos ajudava enviando as Bíblias, ainda na época do comunismo. E se alguém poderia achar uma Bíblia na sua casa, na época da União Soviética, você poderia ser preso. Então, as pessoas não tinham muito conhecimento sobre a Bíblia, e quem tinha deveria se esconder, porque poderia ficar preso. Mas tudo isso acabou no ano 1991. Eu nasci no ano 1990. Daqui depois de eu nascer, passou 6 meses e a União Soviética acabou de existir. Eu ainda nasci na União Soviética, mas quando acabou de existir, os países se dividiram, as 15 repúblicas, Ucrânia, Bielorrússia, Rússia, Estônia, Letônia, Lituânia, Moldávia, Azerbaijão, Armênia, etc. Se dividiu. E o território onde eu moro
ele pertenceu à Ucrânia. Então, por isso eu falo que nacionalidade minha é russa, porque o meu sobrenome é russo, mas a cidadania é ucraniana. Muito bem. Então, aqui na Ucrânia é interessante que nós falamos dois idiomas por causa dessa influência. Ultimamente começaram a desenvolver a importância da língua ucraniana, mas antigamente todo mundo falava russo aqui. Não sabiam. Se chamava ucranianos, você ucraniano, você fala ucraniano? Não, eu falo russo. É uma loucura, mas é verdadeira loucura. Entendi. Legal, Oleg. Agora, o que acontece? Essa divisão dos pentecostais e os batistas, nós também tivemos isso em todo mundo, na verdade, isso aconteceu, né? Mas a sua família, ela já era cristã? Ela já, quer dizer, pentecostal, como você faz parte de uma igreja pentecostal? Sua família já era? Então, minha avó, ela já faleceu. Quando eu nasci, depois de nascer, ele- eles levaram, eles me levaram para a igreja, eles me batizaram na infância, porque minha avó era ortodoxa. E minha mãe não, e meu pai não, e toda a minha família não. Mas no ano 1996, a minha mãe se converteu na igreja pentecostal e depois disso eu comecei a frequentar os cultos com ela. Então, eu não nasci numa família evangélica, mas eu me tornei evangélico ah, por causa que a minha mãe se converteu, depois meu tio, Muito outros bem. membros da família. Muito bem, Oleg. Então, quando você nasceu, você já pegou uma transição, né? Era o final do comunismo, não é isso? Sim, final, bem final. E depois houve, então, uma liberdade para se pregar o evangelho aí, ou ainda era muito fechado? Depois disso, se abriram as portas para tudo, inclusive a religião. Depois disso, entrou muita coisa boa e entrou muita coisa ruim também. Com esse. Eu já não tinha controle muito na fronteira, entrou muita droga, entrou muita coisa ruim. O país, a situação econômica era muito difícil, né? Porque o país acabou de existir. O dinheiro que você tinha guardado no seu banco em rublos, ele queimou, né? Saiu, não existe o país. Por exemplo, você tem na sua conta 10, 100 mil reais. Hoje tem, amanhã você vai ao banco, o país não existe, você não tem esse dinheiro. Pessoas roubaram um pouco, quer dizer, alguém roubou e o país não existiu, as pessoas passavam muita fome, desemprego, pessoas que trabalhavam poderiam não ganhar o salário durante 6 meses sem ganhar. Foi muito difícil. E o evangelho também entrou dos Estados Unidos. Os Estados Unidos investiu muito. Começaram a visitar a Ucrânia, a Rússia, muitos pregadores dos Estados Unidos. Foi muito fácil abrir uma igreja. As portas se abriram, né, para tudo isso. Muito bem. Era um período em que os países do Ocidente oravam muito por isso, né? Para que o evangelho chegasse e houvesse essa liberdade para o evangelho ser pregado aí no seu país, aí na sua região. Agora, Oleg, o governo ucraniano hoje, qual é a política hoje no país? É uma democracia? Como é que funciona hoje a política do seu país? Temos a mesma coisa como no Brasil, tem um parlamento, né? E tem democracia, sim. Só que no papel é uma coisa, na vida é outra, sabe? Tudo é roubado, compra, tem muita burocracia, tem muita falsificação, tem tudo se compra e tudo se vende, né? Quem tem mais dinheiro tem mais poder, sabe? Essa é a realidade, infelizmente. Sabe, eu não poderia esquecer de falar uma coisa que de todos os países da União Soviética, a Ucrânia era um país que abastecia quase toda a União Soviética por causa da nossa terra preta, que é muito fértil, os nossos recursos, temos muitos recursos. E quando acabou de existir a União Soviética, todo mundo pensava que a Ucrânia vai se tornar um dos mais ricos, ou o mais rico de todos.
mas aconteceu algo que, ao contrário, né? Roubaram tudo, destruíram as usinas, venderam tudo, venderam terras e, sabe, e a posição, sabe, a localização da Ucrânia é muito estrategicamente é ruim para os ucranianos, porque a Ucrânia fica no meio da Rússia, que é o poder mundial, e Europa. E a Ucrânia fica no meio, sabe? E você pode ver isso na posição. E embaixo tem uma península da Crimeia, que hoje em dia essa península pertence já à Rússia. É um lugar muito estratégico, sabe? E a Ucrânia, essa posição, eu acho que por causa disso nós sofremos muito. A Ucrânia é um país que sofreu muito na Segunda Guerra Mundial, o primeiro país que foi invadido através dos alemães. No ano 1935, aquela fome, a Holodomor, que nós falamos em ucraniano, fome que faleceram 4 ou mais milhões de pessoas na época do Stalin, da fome. Chernobyl, você sabe bem, isso também fica na Ucrânia. E muitas coisas ruins aconteceram. Uma terra, não sei porquê, mas sofreu muito a Ucrânia por causa, talvez, dessa posição local que fica aí. Hoje em dia, tem este conflito militar dos separatistas que disseram que nossa região não vai pertencer à Ucrânia, vai pertencer à Rússia. É por causa dessa posição. E parece que a Ucrânia é como um buffer, um território buffer entre a Europa e Rússia. Certo. Então, você já falou aí a questão desses conflitos recentes que nós acompanhamos do mundo todo. E hoje o país está em paz ou ele ainda está em guerra? Qual é o nível de guerra, o nível de paz que está aí? Então, algumas cidades estão controladas por separatistas. E aquela divisa à frente, o território, onde ficam soldados ucranianos, e na outra parte já controlado por outras pessoas. E essa faixa não se move, não muda durante os últimos 3 anos ou 4 anos. Então, não acontece nada, mas eu não sei, eu não fui para lá pessoalmente, mas pessoas dizem que todo dia morrem algumas pessoas porque eles atiram os mísseis seus para lá no território e outros respondem, sabe? É uma guerra, uma loucura, como para mim, sabe? É algo parecido como lavagem de dinheiro, porque não se dividiram as pessoas que estão em cima, eles não conseguem marchar algo em comum e por isso outras pessoas sofrem. Entendi. Então, e como é a questão das finanças no país ucraniano? Como é a prosperidade? Como é que é a sociedade hoje? As pessoas todas vivem bem? Há fome na Ucrânia? Quais são as necessidades sociais da população ucraniana? Sabe, quando começou este conflito, o preço de gás, água, tudo aumentou, porque nossa economia dependeu muito da Rússia. Porque da Rússia nós recebemos gás, outros recursos naturais, e como esse conflito, as negociações acabaram e o preço acabou aumentando para nós. E nossa moeda caiu em 3 vezes depois desse conflito. Por exemplo, se comparando com o Brasil, hoje $1 vale R$ 4, por exemplo. E imagina se no Brasil $1 vai valer R$ 12. Então as pessoas se empobreceram em 3 vezes, falando assim. Mas os salários não cresceram muito. E hoje é isso que tá? Quanto vale $1 hoje na Ucrânia? Hoje vale 27 hryvnias, se não me engano. 27. $1 para 27. Entendi. Uhum. O ideal seria quanto aí para vocês? $1 valer quanto? Valia antes 8, né? 4 anos atrás valia 8. Isso para vocês Comprar 8. isso seria uma economia estável?
Foi mais fácil viver, mas não era tão legal, mas Mas era mais. pessoas se sentiram melhor. Por causa disso, muitos ucranianos vão trabalhar à Polônia, à República Tcheca, para trabalhar lá, 3 meses e voltando com dinheiro para casa. Entendi. Oleg, e qual é a relação da Ucrânia hoje com a União Europeia? Ucrânia, hoje em dia, aconteceu uma coisa boa também com este presidente novo. Ele ah, fez o seguinte, que nós, com nosso passaporte, nós podemos ficar 3 meses sem visto na União Europeia. Antes não era assim. Mas nós não podemos trabalhar oficialmente também, mas podemos ficar como turistas. E Ucrânia queria ser um dos membros da União Europeia, mas isso é impossível. E eles falaram que nos próximos 20 anos isso é impossível, porque na Ucrânia falta muita coisa para entrar lá, porque tem suas regras. Mas a Ucrânia escolheu essa direção para a Europa. Antes foi a direção para a Rússia, ser mais perto da Rússia, fazer nossa economia foi baseada com a Rússia. Nossas usinas fizeram, por exemplo, muitas coisas que poderiam vender só para a Rússia, qualidade só serviu para a Rússia e a qualidade dos produtos não serviu para a Europa, porque lá exige mais. E todo o carvão, todos os recursos que nós temos foi enviado e vendido para a Rússia. Isso já é aspecto político, sabe? Mas para você entender melhor. Isso é muito importante, Alex, para as pessoas que nos assistem, porque o missionário, a nossa intenção é justamente falar para missionários, para vocacionados. Ele precisa conhecer a cultura do país e a realidade, a história. Então, é por isso que a gente está falando aqui muito sobre história, sobre cultura, não falando sobre o evangelho propriamente dito. Mas, na verdade, o evangelho também é isso. Quando a gente lê as cartas de Paulo, quando a gente lê Atos dos Apóstolos, para começar, a gente vê Paulo chegando nas cidades, chegando em outros países e interagindo muito com a cultura do país. Então, é importante você conhecer para que você chegue e saiba o que fazer, né? Porque o missionário ele não pode cair de paraquedas. Antigamente até teria que ser assim, já foi esse tempo, né? Mas a gente precisa conhecer muito desses aspectos que você está falando. Agora, já falando do evangelho propriamente dito, qual é a maior necessidade hoje que a Ucrânia ela tem? Se você fosse falar para os missionários que estão no Brasil, o que um missionário brasileiro, como um missionário brasileiro seria útil na Ucrânia hoje? Qual é a realidade do evangelho? Existem muitas igrejas, existem muitos crentes, ou ateísmo entre os jovens da sua idade, como é que é? Existem mais igrejas ortodoxas, como eu já disse antes, mas também tem muitas igrejas protestantes, batistas, pentecostais, tem testemunho de Jeová também e adventistas, as mais famosas. Só que o que eu acho que os missionários que poderiam visitar a Ucrânia, por exemplo, mais dar o seu caminho para as pessoas, uma ajuda, um apoio assim, porque os ucranianos, eles valorizam isso, quando alguém pode prestar atenção, escutar os problemas deles, ficar ao lado com eles. O povo ucraniano é muito aberto, sabe? Nós talvez não sorrimos tanto como os brasileiros, mas dentro das almas dos ucranianos, as pessoas que... Pode falar, Oleg. Alô? Oi, pode falar. Não sei se caiu a conexão. Então, então o povo ucraniano assim é bem aberto para os estrangeiros e nós gostamos muito de receber e hospedar pessoas, principalmente os missionários dos outros países, tal longe como o Brasil, vai ser bem tratado o brasileiro aqui. E ucranianos, nós gostamos de pensar assim profundamente. Só um minuto, Oleg. Acho que você virou seu celular. Você virou seu...
O meu celular era assim, Isso. e agora tá bem? Agora tá bem. Sim. Então, é isso, sabe? Hum, mais importante é prestar sua atenção para as pessoas daqui, ficar com eles, morar perto deles, ah, escutar eles. Ah, pessoas não exigem muito daqui, sabe? Certo. Mas Esse, quando você entra na confiança do ucraniano, ele vai se tornar seu amigo, sabe? Mas juventude, sobre juventude, hoje em dia a nova geração piorou, sabe? Piorou em todos os sentidos. É, sentido da caridade, né? Carência, sentido de amor, paciência. Um pouco mais difícil fazer amizade hoje em dia com os jovens, mas é possível também. agora, olha, Gui, todas as pessoas aí, as pessoas são muito religiosas, ou é como aqui no Ocidente da Europa, na Europa Ocidental, onde existem muitos ateus. Aqui no Ocidente, França, Portugal, Espanha, a maioria dos jovens, eles são ateus, eles se dizem ateus. Como é que é o jovem na Ucrânia? Menos, bem menos. Aqui as pessoas são mais assim crentes na alma. A maioria fala, eu não frequento igreja, mas na minha alma eu creio em Deus. Eles falam assim, essa resposta. Eu não frequento a igreja, mas na minha alma eu creio em Deus. Ele existe. Tem poucos ateus, eu encontrei poucos. Existe, mas não tanto. Aqui, por exemplo, não tem homossexualismo como na Europa. Aqui isso é difícil de entrar aqui por causa dos fatores culturais, tradições, sabe? Isso é algo que vai demorar para chegar aqui, eu acho. Porque E- aqui, nossa, Entendi. É, então, assim, como é que um missionário, o que você diria para um missionário para ele se preparar para ir para a Ucrânia? Primeira coisa, o idioma, né? A gente sempre fala isso. Eu, particularmente, não conheci no Brasil cursos de ucraniano. Eu sei que tinha curso de russo. Se ele falar russo, ele consegue já se sair bem, mas o ideal é sempre o ucraniano, né? Que é a língua do país. Além do sim. idioma, como é que o missionário ele tem que se preparar? Assim, porque uma coisa, para nós brasileiros, eu estou na Europa hoje, mas para nós brasileiros, é muito difícil compreender o que é a igreja ortodoxa. Porque nós não temos praticamente igreja ortodoxa no Brasil. Para nós isso é muito difícil, muito diferente. Então, como é que o brasileiro ele deve se preparar também teologicamente para lidar com os ortodoxos? Porque eles são maioria na Ucrânia, não é isso? São mais do que os católicos. O brasileiro é acostumado a falar com os católicos no próprio Brasil, a falar do evangelho, a falar do evangelho puro e simples, né? Para não uma guerra de religiões, mas para falar de Deus, de uma verdadeira relação com Deus. Porque esse é o nosso objetivo missionário, não é implantar uma religião, mas é falar da verdadeira relação com Deus. Mas nós temos esses nomes, né? O catolicismo e o protestantismo, mas não temos ortodoxo. Como é que um missionário brasileiro ele vai lidar com isso aí? Os ortodoxos, eles não respeitam muito os protestantes, porque os ortodoxos, considerados que têm história de 2000 anos, a partir dos apóstolos primeiros, eles têm essa continuação de sacerdotes, etc. E a doutrina da Igreja Ortodoxa, eu estudei ela, eu gostei um ano para estudar tudo isso. É muito interessante e é algo que pode ajudar muito para os protestantes no ensino, aprendizado. Só que a prática da Igreja Ortodoxa é diferente do que está escrito no ensino deles. Tem poucas pessoas que leem Bíblia, tem poucas pessoas que abrem essa Bíblia, mas tem bastante pessoas que vão frequentar os templos deles para manter os costumes, as regras, feriados, festas. A briga acontece nos quais perguntas? Quando eles começam a falar com protestantes, os protestantes falam: por que vocês assim idolatria os ícones, porque vocês beijam os ícones, porque vocês guardam os ossos dos santos,
Por que você batiza as crianças? Porque e tem outras perguntas que eles, mas na verdade não tem muitas assim coisas diferentes. Tem muitas coisas em comum no ensino, pelo menos que eu li, comparei ensino da Igreja Ortodoxa, mas na prática os protestantes leem mais Bíblia, têm mais conhecimento da Bíblia, abrem essa Bíblia mais. A poeira quase não é conservada em cima da Bíblia, né? Não junta muita poeira, porque abre mais a Bíblia. Por isso eu fico mais com protestantes, porque eu vi que as pessoas gostam de ler, eu sempre me interessei nisso. E é isso, sabe? É, até conversando com o sacerdote da Igreja Ortodoxa, que estudou vários anos no seminário, você pergunta a ele, abre o Evangelho do Feofá no capítulo 5. Ele vai abrir, vai tentar, mas não existe o Evangelho do Feofá, sabe? Mas ele vai pensar que existe. Tem pessoas que abrem o livro de Isaías, ele vai tentar abrir este livro no Novo Testamento. Tem pouco conhecimento, mas eles mais mantêm essas regras, seus costumes, história. E sobre o idioma, melhor aprender, eu acho, que o russo, e depois do russo aprender o ucraniano, porque o russo é muito parecido com o ucraniano. Porque com língua russa, o missionário ele pode ficar na Ucrânia, na Bielorrússia e na Rússia. Sim. Esse país. E na Letônia entendem russo, na Lituânia, na Estônia, na Moldávia, Azerbaijão, Armênia, Geórgia, Cazaquistão, Quirguistão, Tadiquistão, Uzbequistão, estes países entendem a língua russa. E Certo. Então, para um missionário, ele seria a língua russa. Nesses países que você falou, se fala muito o inglês também ou não? recentemente, as pessoas começaram a aprender inglês, mas na Rússia, na Ucrânia, na Bielorrússia, é difícil achar alguém que fala bem inglês, até no aeroporto, até nos lugares internacionais, terminal, etc. É um pouco difícil, complicado, mas ultimamente pessoas começaram a se empenhar nisso. Certo. Então tem que aprender russo. Uma outra coisa, para um missionário viver hoje na Ucrânia, o missionário brasileiro, eu não tenho essa informação e não sei se você tem. Em relação ao visto, o que é preciso para um brasileiro estar na Ucrânia? Legalmente, É você uma sabe? carta de convite daqui. E eu não sei como lidar bem com os documentos, mas não acho que é muito difícil, porque eu já vi que muitos americanos fizeram isso, as pessoas da Europa, e o brasileiro também pode fazer isso. Um convite fazer para ele, no nome dele, que ele vai ser missionário ou alguma posição, como pregador, pastor da igreja, posição dele. E não é tão difícil. Existe uma burocracia, mas não é tão difícil porque a Ucrânia está aberta para isso. Por exemplo, na Rússia, falar abertamente na rua sobre Cristo, você não pode. Mas você pode avisar o governo da cidade, prefeitura, falando que naquele dia, em tal horário, das 11 até 1 hora da tarde, nós vamos colocar uma tenda em tal rua, onde nós vamos distribuir os nossos livros, jornais. E você pode colocar a sua tenda, mas não pode andar pela praça e falando, escuta, arrependa-os, batiza-os para ser salvo. Não pode falar isso. Mas se as pessoas vão interessadas, eles vão até essa tenda e perguntar sobre isso. Assim pode. Mas na Ucrânia, aberto. Você pode cantar nas ruas sobre o Evangelho, colocar tendas, assim, falar abertamente sobre isso aqui, ainda pode fazer isso. E Bielorrússia é o país com que nós temos divisa no norte, país um pouco menor, que tem 10 milhões de habitantes. A Ucrânia tem 40 milhões, 40 e pouco milhões de habitantes. E o território da Ucrânia é um dos maiores da Europa. Um dos países grande relativamente, o território e população. E aqui tem muita liberdade no sentido disso. E o governo atual, ele não proíbe nada.
Certo. E qual é a necessidade financeira hoje de uma família? Não sei se você sabe dizer, perdão. Quanto uma pessoa precisaria, um missionário precisaria para viver na Ucrânia hoje, para ele viver dignamente, bem? Sabe, a comida, alugar uma casa, um prédio, nas cidades pequenas onde eu moro, é muito barato, comparando com todos os países da Europa e Brasil, inclusive. Custo de vida é bem baixo. Eu, comparado com euro europeu, eu acho que uma família vai viver bem com 400, 500 euros por mês. Vai ter uma vida boa aqui. Com, Não é tão, muito. com 500 euros por mês, ela consegue pagar o aluguel, comprar comida, eh, todas essas coisas com 500 euros. Sim, é possível. É possível. Até se economizar, até com 300 pode fazer. 300, 500. Não vai, não vai sofrer. Não vai sofrer e não vai ter falta em nada. Muito Mas bem. nas cidades como Kiev é melhor com 500, eu acho, porque tem, as coisas custam mais, aluguel, inclusive. Mas cidades pequenas, como é a minha, não é tão caro. Eu até posso, depois, se alguém escrever uma mensagem para mim, pesquisar todas as informações, calcular os gastos e falar essa informação. Claro, Ah, isso será muito bom, porque depois a gente pode colocar isso na descrição do vídeo, ou um link, né, para as pessoas terem acesso a essas informações, além. Olha, eu quero te agradecer. Foi uma coisa que viu que tem muitos pontos positivos comparando com a Rússia e Bielorrússia, que a Ucrânia tem muita liberdade, o custo de vida é menor e o idioma também pode aprender russo aqui. E depois disso, pode. Pode falar. O custo, o custo de vida na Ucrânia é mais baixo, você não vai gastar tanto como nos outros países, e pode começar aqui e vai aprender o russo, o ucraniano aqui, para depois usar este conhecimento de idiomas nos outros países eslavos. Quem fala russo e ucraniano pode, em futuro, aprender sérvio, polonês, que é muito parecido. Você pode morar na Rússia, que a Rússia é grande, para servir lá, na Bielorrússia, Estônia, Letônia, Lituânia, os países bálticos, países balcanos, os países como Armênia, Geórgia, Azerbaijão já é um país muçulmano, mas também pode ir para lá, Cazaquistão, lá, estes países que participaram da União Soviética, todos eles até hoje falam russo. Eles têm este conhecimento, nas escolas eles aprendem Muito bem. russo. Olha, agora, uma outra coisa. Existem muitos muçulmanos na Ucrânia? Não, não tem muitos, mas tem as mesquitas deles. Até na minha cidade tem, cidade pequena, uma mesquita tem. Tem pouco, mas tem, mas não tem muito, muito, não. Na, Certo, na, na Rússia já tem mais, porque a Rússia é uma federação de várias repúblicas, né? certo. Ucrânia não, Ucrânia não. Bom, Oleg, eu quero agradecer muito a você por esse tempo que se disponibilizou para estar falando com os brasileiros, missionários, vocacionados. E espero que isso ajude muito. E quero que depois na verdade, nós vamos fazer isso, né? Você autorizando, vamos colocar o seu contato lá, o seu WhatsApp, para que as pessoas possam estar falando diretamente com você, tirando mais dúvidas, informações sobre como chegar na Ucrânia. E muito obrigado por esse tempo. Que Deus te abençoe e continue te fortalecendo no seu chamado, na sua missão, no que você tem feito aí com os adolescentes, que eu sei que você trabalha, né? E que Deus prospere o seu trabalho e te ajude a avançar. Queria que você fizesse aí suas considerações finais, deixando a sua mensagem final aí para quem estiver te assistindo. Sim, muito obrigado também pelo convite. Eu sempre gostava de falar com brasileiros, porque as pessoas são muito abertas, como vocês e você. E eu queria falar que quem quiser aprender russo, ucraniano, outros idiomas, eu posso ajudar nisso. Eu dou aulas também por Skype. Para quem quer saber, obter mais informação sobre a Ucrânia, pode escrever para mim. Eu sempre estou disponível. Eu vou responder para cada um.
nesse sentido. E já tenho experiência em ajudar os brasileiros que já visitaram algumas famílias aqui, os missionários que queriam ajudar para os ucranianos. E eu posso ajudar falando tudo sobre a Ucrânia, a Rússia, porque eu sou daqui, eu sei como as coisas funcionam, como vocês sabem como funcionam as coisas no Brasil. Então, eu posso ajudar nisso para cada um que tiver interesse. E Deus abençoe e ilumine vocês também. Obrigado. Muito bem, Oleg.